Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Sejam bem-vindos a esta live deste sábado. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, te adorando, louvando o Teu nome, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. É em nome de Jesus que suplicamos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos, ao estudarmos a Tua mensagem para nós nesse dia. Por Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui estamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje o título da mensagem é Pais Consagrados, Filhos Abençoados. Você sabe que Deus abençoa os filhos por amor aos pais. Deus abençoa os filhos por amor aos pais. O que nós, os pais, mais queremos é a salvação dos nossos filhos. O que mais nós queremos é que os nossos filhos sejam abençoados por Deus. E isto é bom. Mas lembre-se, querido pai, querida mãe, quando você deseja a bênção de Deus para os filhos, é você, pai, é você, mãe, que precisam se consagrar a Deus. Pais consagrados, filhos abençoados. Agrada muito a Deus quando nós, os pais, nos preocupamos com a salvação dos nossos filhos. Um exemplo da Bíblia é o patriarca Jó. Jó que orava e oferecia sacrifícios pelos seus filhos, fazia intercessão por eles. Abra sua Bíblia no livro de Jó, Jó capítulo 1. Aqui em Jó capítulo 1 nós lemos nos versos 4 e 5. Leia comigo. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Fazia Jó continuamente. Não era uma vez por semana, não era de vez em quando. Continuamente Jó estava oferecendo sacrifício pelos seus filhos, intercedendo pelos seus filhos, desejando a salvação dos seus filhos. Queridos, nosso dever como pais é interceder pelos nossos filhos, trazer nossas crianças até Jesus, dedicar as nossas crianças a Jesus. Vejam o exemplo daquelas mães piedosas que trouxeram suas crianças até Jesus para serem abençoadas por Ele. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Aqui em Marcos capítulo 10 e os versos 13 a 16. Marcos capítulo 10 e os versos 13 a 16. Leia comigo. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Os discípulos não entendiam aquele desejo das mães piedosas, trazendo as crianças para serem abençoadas por Jesus. Queridos, os discípulos estavam com a mente fechada para isso. Eles pensavam que Jesus tinha algo mais importante para fazer do que abençoar as crianças. Queridos, Jesus quer abençoar as nossas crianças, mas nós, os pais, temos que trazê-las até Jesus. E aqui diz o verso 14, Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele, e tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Jesus ainda quer tomar nos seus braços sua criança, seu filho, sua filha, e os abençoar.
Mas você pai, você mãe, vocês precisam trazer estas crianças até Jesus em oração, em intercessão, todos os dias. As crianças são facilmente presas de Satanás. As crianças são a presa certa do inimigo. Não experimentaram o poder purificador de Jesus e os anjos maus, Satanás e os seus demônios, têm acesso a essas crianças cujos pais não estão dedicando-as a Jesus. Os pais que não entendem isso estão desprevenidos, estão inconscientes da forma sutil como Satanás trabalha. Você pai e você mãe, vocês são escudos de proteção para os filhos. Vocês consagram a casa, consagram os filhos a Deus. As crianças são a presa certa do inimigo, não experimentaram o poder purificador de Jesus e os anjos maus têm acesso a essas crianças. E alguns pais são descuidosos e permitem-lhes operar com pouca restrição. Os pais têm uma grande obra a fazer a este respeito, corrigindo e dominando seus filhos, e então devem trazê-los a Deus e reclamar as suas bênçãos sobre eles. Por meio dos esforços fiéis e incansáveis desses pais e da bênção e da graça que eles imploram a Deus sobre os seus filhos, quebrar-se-á o poder dos anjos maus. O poder dos anjos maus vai ser quebrado quando os pais trazem seus filhos e os consagram a Jesus. Então é derramada sobre as crianças uma influência santificadora e as potestades das trevas devem retroceder. Review Herald, do dia 28 de março de 1893. Portanto, veja, pais e mães, a responsabilidade que está sobre você de consagrar as crianças, dedicá-las a Jesus e impor as mãos sobre a cabeça das suas crianças. Ore sobre os filhos, impondo-lhes as mãos. Vão as mães ter com Jesus, apresentando-lhe as suas perplexidades. Encontrarão suficiente graça para as ajudar na educação dos filhos. As portas acham-se abertas a toda mãe que desejar depor os seus fardos aos pés do Salvador. Aquele que disse, deixai os meninos virem a mim e não os impeçais, esse mesmo Jesus está convidando as mães a conduzirem os pequeninos para serem por ele abençoados. Eu estou lendo O Desejado de Todas as Nações, a página 360, parágrafo 2. Diz ainda, mesmo o bebê nos braços maternos pode permanecer sob a sombra do Onipotente. Como é que os nossos bebês ainda nos braços maternos podem permanecer sob a sombra do Onipotente? Quando a mãe, quando o pai, quando eles consagram estas crianças a Jesus mediante a fé de uma mãe que ora. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Se vivemos em comunhão com Deus, também nós podemos esperar que o Espírito Santo molde os nossos pequenos já desde os primeiros momentos. Desejado de Todas as Nações, 360, parágrafo 2. E ainda em Testemunhos, volume 7, página 10, parágrafo 3, nós lemos, Deus colocou sobre os pais e mães a responsabilidade de salvar os filhos do poder do inimigo. É responsabilidade sua e minha salvar os nossos filhos do poder de Satanás. Esta é a sua tarefa, uma obra que não devem descuidar de forma alguma. Os pais que têm uma ligação viva com Cristo não descansarão até que vejam seus filhos seguros no redil. Eles farão disso a carga da sua vida. Testemunhos, volume 7, página 10. Queridos pais, nós não podemos trazer para dentro de casa aquilo que vai prejudicar a vida espiritual dos nossos filhos.
Nós não poderemos dar de presente para os nossos filhos coisas que vão levá-los para a perdição. Você está planejando doar para o seu filho um celular, um smartphone, um iPhone? Você está planejando colocar o seu filho na internet? Queridos, nós deveremos proteger os nossos filhos contra as influências malignas de Satanás através da internet, através dos games, através de toda essa influência moderna da mídia. Anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. É o dever dos pais cristãos de manhã e à tarde, pela fervente oração e fé perseverante, porem um muro em torno dos seus filhos. Cumpre-lhes instruí-los pacientemente, bondosa, infatigavelmente, ensiná-los a viver de maneira a agradar a Deus. Testemunhos Seletos, volume 1, página 397, parágrafo 2. É dever nosso. Não podemos transferir isso para a escola. Esse nosso dever de salvar os nossos filhos, consagrá-los a Jesus, não poderemos transferir para a escola nem para a creche. É nossa responsabilidade. Você pode estar pensando assim, mas os meus filhos agora já cresceram. O que eu posso fazer? Um tem 20 anos, outro tem 18 anos. O que eu posso fazer? Eles já cresceram. Se por acaso vocês fracassaram em conduzir os filhos pelo caminho correto, ainda há oportunidade para fazê-lo. Os filhos podem ter 22 anos, 21 ou 13 anos, mas ainda é possível conduzi-los a Jesus. Eles são seus filhos. Vocês têm autoridade sobre eles e vocês podem dar os seus filhos para quem vocês quiserem. Decidam dar os filhos a Jesus. Os filhos são propriedades dos pais e vocês dão os filhos para Jesus. Converse com os filhos, reconhecendo que falharam de várias formas e peçam perdão. Então o Senhor vai operar para ajudar os filhos. Se os pais quiserem ver um estado de coisas diferente na família, consagrem-se eles inteiramente a Deus. Os pais se consagram inteiramente a Deus e Deus vai abençoar os filhos. O Senhor lhes mostrará os meios e as maneiras pelas quais se possa operar uma transformação na sua casa. Orientação da criança, página 105, parágrafo 3. Deus abençoa os filhos por amor aos pais. Deus abençoou a Isaac por amor a Abraão. Deus abençoou a Jacó por amor a Isaque. Deus abençoou a José por amor a Jacó. E assim vai. Deus abençoava os filhos de Jó por amor a Jó. Deus vai abençoar os seus filhos, querido pai, querida mãe, por amor a vocês. Vocês são os representantes de Deus dentro do lar. É você que decide. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a decisão de Josué. Josué 24, verso 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eis que eu vos envio o profeta Elias, diz Malaquias, capítulo 4, verso 5 e verso 6. A mensagem do profeta Malaquias é para você hoje, pai e mãe. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia terrível e grande do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos. O que quer dizer converter o coração dos pais aos filhos? Pais que vão se converter aos filhos no sentido de entregá-los a Jesus, se preocupar com a salvação deles, converter o coração dos pais aos filhos para que os filhos sejam prioridade na sua vida, preparando os filhos não para o mundo, preparando os filhos para o céu, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, versos 5 e 6. Queridos pais, ensinem aos seus filhos a se prepararem para o sábado. Como é que nós ensinamos as crianças sobre a santidade das 24 horas do sábado? Eles precisam ver a mãe e o pai se preparando para o sábado.
Ensine os seus filhos que a sexta-feira é o dia da preparação. E por que se chama dia da preparação? Que os filhos vejam que a sexta-feira é um dia diferente porque eles precisam participar dos preparativos para o sábado. Os filhos precisam ajudar a mãe na limpeza da casa, no preparo do almoço para o sábado. A comida que nós vamos comer sábado, ela foi preparada na sexta-feira. Nunca deem um mau exemplo, o péssimo exemplo de levar suas crianças, sua família, para um restaurante no sábado. Você está destruindo a fé destes filhos, destas crianças. Sábado não é dia de ir para restaurante. A comida que nós vamos comer sábado, Deus nos deu esta comida na sexta-feira. É assim que Êxodo capítulo 16 explica, que no sexto dia Deus dava maná em dobro. O pão celestial era dado em dobro na sexta-feira. Êxodo capítulo 16, leia lá. E eles deveriam cozinhar ou assar e deixar em guarda para o sábado, porque no sábado não caía o maná. Eles comiam aquilo que Deus dava na sexta-feira. Hoje Deus está ainda dando o alimento do sábado na sexta, para você preparar este alimento. E as crianças precisam ver isso. Você ensina pelo exemplo. As crianças precisam ver a mãe preparando os alimentos para o pôr do sol da sexta-feira. O pôr do sol da sexta-feira não pode ser igual ao pôr do sol de todos os outros dias da semana. Os cultos do pôr do sol na sexta-feira precisam se tornar inesquecíveis. Você reúne a família já com seu banho tomado, com a casa limpa. Você reúne a família para louvar a Deus. E nesse culto do pôr do sol precisa existir muito louvor, com a participação das crianças. Prepare sempre algo diferente para o culto de pôr do sol. Um lanche diferente para sexta-feira à noite. Depois de louvarem a Deus, de adorarem a Deus, aí vocês se reúnem ao redor da mesa para comerem juntos coisas deliciosas preparadas somente para sexta-feira à noite. Queridos, sexta-feira à noite já é sábado, já pertence ao sábado. Você começa o sábado com os filhos adorando o Senhor e se deliciando com um lanche que foi preparado com amor e com carinho. Tudo isso é ensino às crianças de como guardar o sábado, de como respeitar as santas horas do sábado. Quando vocês voltam do culto, do sábado de manhã, quando vocês voltam da igreja para casa, suas crianças precisam ver que o alimento do almoço já está cozido, já está assado e só basta aquecer a comida e poder comer. Ensinem as crianças a prepararem na sexta-feira a roupa que vão usar no sábado, a tomarem o banho, a prepararem tudo para o sábado, com a casa limpa, banho tomado, se reúnam para louvar a Deus. E vocês podem convidar amigos, vizinhos, para participarem desta festa na sexta-feira, o pôr do sol. As pessoas gostam de ser convidadas para o culto de pôr do sol. Isto impressiona. O louvor, a alegria no semblante dos membros da família e um lanche delicioso. Infelizmente, muitas mães não preparam nada para o sábado. Não fazem nenhum preparativo para receber o dia do Senhor. E muitas vezes precisam ir para o restaurante almoçar no sábado. Essa é uma tragédia espiritual para os filhos. Ensine os seus filhos que o sábado não é dia de vender e de comprar. Não é dia de viajar. É um dia feliz da família reunida passando tempos juntos. Preparem as famílias para receber o sábado no pôr do sol da sexta-feira. Durante toda a semana, nos cumpre ter na mente o sábado. Você não se lembra do sábado só quando ele chega. Você passa a semana toda fazendo os seus preparativos, preparando o seu lar para o sábado.
Durante toda a semana nos cumpre ter em mente o sábado. Eu estou lendo Testemunhos Seletos do volume 3, página 20 e 21. Durante toda a semana nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme o mandamento. Durante toda a semana, compete aos pais lembrar que o seu lar precisa ser uma escola em que os filhos sejam preparados para o céu. Eduquem no lar a pequenina igreja de modo a, no sábado, estar preparada para render culto a Deus no seu santuário. Todas as manhãs e todas as tardes, pais e mães, apresentem a Deus os seus filhos como sua herança remida com sangue. Ensinem os filhos que o seu principal dever e privilégio é amar e servir a Deus. Testemunhos Seletos, volume 3, página 20 e 21. Se vocês deixaram de cumprir o dever para com a família, confessem diante de Deus os pecados. Reúnam os filhos ao redor de vocês e reconheçam a negligência. Digam para os filhos que desejam efetuar uma reforma no lar, uma reforma na família, e peçam que eles ajudem a tornar o lar o que deve ser, um lar cristão. Leiam para eles as orientações encontradas na palavra de Deus. Orem com eles e peçam a Deus que lhes poupe a vida e os ajude a prepararem-se para um lar no seu reino, o lar eterno. Desse modo, poderão começar uma obra de reforma e então continuem a seguir o caminho do Senhor. Estas são as orientações do livro Orientação da Criança, página 367, parágrafo 1. Uma família bem ordenada, uma família bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Isto está no livro Lar Adventista, página 32, parágrafo 1. É o sermão que está sendo pregado pela família bem ordenada, bem disciplinada, uma família que ama a Jesus. A medida do nosso cristianismo é aferida pelo caráter da nossa vida no lar. A graça de Cristo habilita a quem a possui a tornar o lar um lugar feliz, cheio de paz e de descanso. Orientação da Criança, página 315, parágrafo 5. Nosso lar precisa ser um lugar feliz e é a graça de Jesus que fará com que o seu lar seja feliz, um lar de paz, sem gritaria, sem nervosismo, sem irritação, sem impaciência. Deus quer que nos consagremos inteiramente a Ele e que representemos o seu caráter no círculo familiar. Orientação da Criança 315, parágrafo 5. Nós precisamos representar, você pai, você mãe, nós precisamos representar o caráter de Deus dentro do lar. Aquele que espera tornar-se um santo no céu, deve primeiro tornar-se santo em sua própria família. Isso é difícil, mas é o que Deus está esperando de você, meu querido pai, minha querida mãe. Isto está escrito no Lar Adventista, página 317, parágrafo 3. Aquele que espera tornar-se um santo no céu, deve primeiro tornar-se santo em sua própria família. E o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 6, verso 4, Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Como sacerdote da família, o pai deve tratar delicada e pacientemente com os filhos. Não deve permitir que a transgressão passe sem a correção, mas assim mesmo há um modo de corrigir sem despertar as piores paixões do coração humano. Fale com as crianças com amor, dizendo-lhes quão triste está Jesus com a sua atitude. Então, ajoelhe-se com as crianças diante do trono da graça, apresentando-as a Jesus, orando para que ele se compadeça das crianças e as leve a se arrependerem e pedirem perdão.
Tal disciplina quase sempre quebrantará o mais obstinado coração. Conselhos que estão no livro Orientação da Criança, página 183, parágrafo 3. Nunca devem os pais levar os seus filhos a sofrer por rispidez e cobranças irrazoáveis. A severidade leva a alma para a rede de Satanás. Lar Adventista, página 307, parágrafo 3. A severidade leva a alma para a rede de Satanás. Lembre-se que você, pai, você, mãe, vocês estão representando o caráter de Deus dentro do lar. Quando as crianças perdem o domínio próprio, o seu controle próprio, e falam palavras inflamadas, os pais deveriam guardar silêncio por um tempo, sem repreendê-los nem condená-los. Em tais ocasiões, o silêncio é ouro. Se a criança grita e o pai grita mais alto ainda, estaremos destruindo a influência divina dentro do lar. Em tais ocasiões em que as crianças gritam, ficam nervosas, o silêncio é ouro e fará mais para causar arrependimento do que qualquer espécie de palavras que se possam pronunciar. Satanás satisfaz-se quando os pais irritam os seus filhos falando palavras iradas e severas. Paulo admoestou a este respeito, quando ele disse em Colossenses 3:21, vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Colossenses 3:21. Eles podem estar muito errados. Crianças que estão gritando, estão nervosas, elas podem estar muito erradas, mas não poderemos guiá-los ao correto perdendo a paciência com eles. Que a nossa calma ajude a restaurá-los a um estado mental apropriado. Isso que eu li foi escrito na revista Review and Herald, do dia 24 de janeiro de 1907. O amor, queridos, o amor quebra todas as barreiras. Que não haja ralhar, que não haja levantar a voz com ordens iradas dentro do lar. Review and Herald, do dia 8 de julho de 1902. É tão difícil educar os filhos. Para mim, para você, todos os pais, todas as mães entendem quão difícil é educar os filhos. Não poderemos levantar a voz, não poderemos gritar, não poderemos ser impacientes, irritados, nervosos, deveremos manter a calma. Mas como fazer tudo isso? Pela comunhão com Jesus Cristo, meu querido irmão. Quem tem Cristo morando no coração, quem está possuído pelo Espírito Santo de Deus, será bondoso, exercerá a calma, exercerá o domínio próprio. Mães, sejam tão calmas, tão livre da ira, que as crianças se convençam de que você as ama, ainda que precisa puni-las. Isto está na Orientação da Criança, 246, parágrafo 4. A palavra de Deus diz que o amor é paciente. Então, o seu amor, pai, o seu amor, mãe, precisa ser paciente, gentil, não arrogante e não rude. Não permita que escape dos seus lábios nenhuma palavra de mau humor, aspereza ou ira. A graça de Cristo espera pelo seu pedido. Nunca percam o respeito devido a palavras precipitadas e impensadas. Cuidem de que as suas palavras sejam puras e santa a sua conversação. Dê aos filhos um exemplo do que deseja que eles sejam. Orientação da Criança, página 137, parágrafo 4. Pais e mães. Se dos seus lábios saírem palavras mal-humoradas, estarão ensinando os filhos a falarem da mesma maneira. E a influência refinadora do Espírito Santo torna-se sem efeito. Orientação da Criança 137, parágrafo 5. Nunca devemos perder o domínio de nós mesmos. E quando perdemos o domínio de nós mesmos? Devemos correr para o quarto, nos ajoelhar e pedir perdão
Jesus vai nos ajudar, porque o plano de Deus é que nunca devemos perder o domínio de nós mesmos. Conservemos sempre diante de nós o modelo perfeito, que é Jesus. É um pecado falar de modo impaciente. Veja o que a serva de Deus escreveu no Orientação da Criança, página 55, parágrafo 3. É um pecado falar de modo impaciente e mal-humorado, ou ficar zangado, ainda mesmo que não falemos. Devemos andar dignamente, representando corretamente a Jesus dentro do lar. Falar uma palavra irada é como uma pedra batendo em outra pedra. Imediatamente suscita sentimentos de ira. Orientação da Criança 55, parágrafo 3. Pedra com pedra não soluciona o problema. Com uma criança irada que está gritando, não adianta gritar mais alto. Devemos orar, guardar silêncio, silêncio é ouro, e orar com a criança. A resposta branda, diz Provérbios 15, verso 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A impaciência traz o inimigo de Deus e do homem para dentro do lar. Agora eu estou lendo Meditação Matinal nos Lugares Celestiais, página 98, parágrafo 5. A impaciência traz o inimigo de Deus e do homem para dentro do lar e afugenta os anjos de Deus. Se permanecemos em Cristo e Cristo em nós, não podemos falar palavras de ira. Queridos, isso é duro para mim e para você. Se Cristo está em mim e em você, não podemos falar palavras iradas. Pais e mães, rogo por amor de Cristo que sejam bondosos, ternos e pacientes no seu lar. Lugares Celestiais, página 98, parágrafo 5. Mães, digam, crianças, ajudem a mamãe a fazer isto. Ou, venham crianças, vamos fazer juntos isso aqui. Acompanhem as crianças ao fazer essas coisas. E quando terminarem o seu trabalho, elogiem. Review and Herald, do dia 23 de junho de 1903. Um olhar de aprovação e uma palavra de ânimo ou louvor serão como um raio de sol no coraçãozinho das crianças, tornando-as, às vezes, felizes o dia inteiro. Isto está escrito na meditação Minha Consagração Hoje, página 161, parágrafo 6. Instrua a criança no caminho em que ela deve andar, Provérbios 22, 6. Cremos nesta mensagem bíblica, instruamos nossas crianças no caminho em que ela deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pais e mães, quando vocês puderem dominar a si mesmos, alcançarão grandes vitórias no controle dos seus filhos. Orientação da Criança, página 136, parágrafo 2. Querido pai, querida mãe, esta mensagem é para mim e para vocês, pais consagrados, filhos abençoados. Vamos decidir juntos aquilo que Josué declarou no seu livro Josué 24, verso 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo. Que Jesus venha morar dentro do nosso lar. Que os anjos de Deus tenham um prazer de habitar dentro do nosso lar. Para a honra e glória de Deus. O maior e mais forte argumento a favor do cristianismo é um lar cristão. Um lar onde exista o amor de Deus manifestado nos olhares, nos gestos, nas palavras. Você pai e você mãe representam Jesus dentro do lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Deixe-me orar com vocês. Pai querido que estás nos céus, o Senhor sabe como é difícil educar as crianças, porque nós precisamos ser educados primeiramente. Nós, pais e mães,
nós queremos suplicar a unção do Espírito Santo, porque unicamente sendo ungidos pelo Espírito Santo cada dia, cada manhã, poderemos também trazer bênçãos para os nossos filhos, trazer Jesus e os anjos para dentro do nosso lar. Derrama, portanto, Pai querido, em nome de Jesus, o Espírito Santo sobre mim e sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada criança, para que os nossos lares sejam aqui na terra um pedacinho do céu, preparando a nossa família para o céu, para a segunda vinda de Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixo com você, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Amém.